Então, nós vamos agora estudar a prática do Evangelho no lar, né, do livro A Reforma Íntima Começa no Berço, de Américo Marques Quinhoto. Então, prática do Evangelho no lar. A cada dia, mais e mais pessoas tornam-se desadaptadas, neuróticas, paranoicas. Muitos são os motivos, e um deles é a pobreza da troca de informações e de experiência entre elas, principalmente na vida em família. Quando se conversa, os assuntos são fúteis e sem interesse para a evolução do espírito. As pessoas adoram jogar conversa fora. Um terrível desperdício. Predominam na relação familiar as cobranças, as exigências indevidas e, não raro, as retaliações. Os meios de comunicação alienam as pessoas. Os meios de diversão favorecem todos os tipos possíveis de desequilíbrios emocionais e reforçam as más tendências dos espíritos. Quem se atreve a usar o tempo e a fala para aprender a viver segundo as leis preconizadas por Jesus é rotulado de fanático e de piegas. Quando se institui o evangelho no lar, já é um grande avanço. A maior parte dos espíritas conhece o potencial da prática do evangelho no lar. Quem o pratica sabe os benefícios que sua família já recebeu e cada um de seus integrantes. De certa forma, essa atividade familiar pode ser usada com mais eficiência, ainda mais se praticada diariamente e não apenas uma vez na semana. Aprender o uso de técnicas de terapia em grupo e suas dinâmicas para serem usadas no Evangelho pode ser uma ferramenta muito útil, além de ler e comentar. A discussão de casos e situações vividas pelas pessoas da família pode trazer importantes lições a cada um, porque de quem menos esperamos pode vir a solução para as nossas dificuldades íntimas. Elevar o padrão das conversas na vida em família é a maior alavanca para a evolução do espírito de cada um dos que compõem o grupo familiar. Algumas dificuldades naturais surgem. É preciso paciência e perseverança para prosseguir. Algumas providências são necessárias. Uma das mais urgentes é limitar o uso da televisão, que hipnotiza a família, impede o diálogo e reforça as más tendências de todos. O evangelho no lar deve ser praticado com bom ânimo e vontade própria, para que se torne uma ferramenta de viver bem, aprendendo sempre, alguém deve ser obrigado a participar dele. É engraçado, né? Quando as pessoas começam a conversar, primeiro assunto, está chovendo, tal tempo, fulano falou tal coisa, etc. Uma filha aconteceu isso, tá? Falam de coisas íntimas, né? Dificilmente a gente está falando das coisas, sentimentos, coisas do dia a dia, que tem relação com a caridade, com a falta de respeito, né, que a gente se posiciona contra, e etc. Então, quando a gente que é espírita ou quem é cristão, quando pega o Evangelho ou pega a Bíblia, quando está atormentado, abre uma parte que parece que está falando para a gente, né? E aquilo dá uma direção muito boa para a gente. Agora, quando a gente começa a praticar o Evangelho no nosso lar, eleva o nível de conhecimento entre as pessoas. Por quê?
Às vezes a gente está comentando um fato e a outra pessoa lembra de outro fato que aconteceu na vida dela, relacionando. Se não tivesse essa reunião do culto, dificilmente a gente saberia que isso teria acontecido, né? É. Então, e a televisão, não só a televisão, né? Como o celular, a, o computador também, ele hipnotiza muito a gente. Então, eu lembro quando eu comecei a mexer no Facebook, quando eu vi, a gente tinha 2 horas que eu estava mexendo e nem tinha visto aquilo. Agora, o que me encantava ver as postagens? Nada, ou quase nada. Então eu fui me desapegando, mas levou décadas, né? Hoje eu não rolo mais as páginas, mas depois de décadas mesmo, 20 anos tentando não fazer isso. Então, ainda tem hora que eu me pego mais de meia hora mexendo no celular, eu levo susto, paro e vou fazer outra coisa, porque é muito viciante. É. A gente sempre usa, né, como uma ferramenta do dia a dia. Antes era 1900 e bolinha o rádio, quando as pessoas puderam ter um rádio. Depois a televisão, agora teve o computador, agora o celular. O celular acho que não, agora não tem como tirar ele da vida de ninguém, porque senão Não, a gente vai morrer. é como a faca, né? A faca é um instrumento muito útil na Isso. cozinha e pode se tornar uma arma mortal. É, Então, o celular é muito útil, mas vamos utilizá-lo como antigamente, né? E não ter só o lazer no celular. Seriam em livros também, em revistas, em conversas em família, em grupos de amigos. é. Essa frase aqui, né, de a gente aprender técnicas, né, de terapia em grupo, usadas no Evangelho, eu acho que eu entendo que essa frase aí é o que a gente está fazendo no momento, né, Idelma? É pegar um livro e, embora assim, nosso grupo não é grande, né? Não, É assim, de estar lendo e conversando ao mesmo tempo, né? mas é um Provavelmente, pontapé, né? provavelmente não sei se tem alguém que lê, porque eu não sei mexer no celular para saber se quantas pessoas do grupo olhou, né? É. Mas é, é A importante que a Eliane está gente. pedindo, tem que parar aqui um pouquinho para você. Então, Eliane, quer fazer algum comentário? Então, vamos dar sequência. É. Uma coisa importante, então, é a gente nunca obrigar algum companheiro, algum filho, algum participante da casa, né, a fazer parte do culto, porque na hora que ele quiser, ele participa. Mas se ele ficar por obrigação, não vai ser legal. Ele vai começar a ter raiva, né? Aí vai afastá-lo mais ainda. Aqui no caso, o escritor, né, do livro, ele colocou a televisão, provavelmente, porque na época que ele escreveu esse livro, o que tinha para hipnotizar as pessoas era a televisão, né? É, Agora a gente tem o celular. Então, assim, só vai mudando vamos dizer, o uso de um equipamento para nos desviar a atenção, né? Que tanto a televisão como o jogo, né?
o celular, o computador. É. Eu conheci um médico que lia, assim, ininterruptamente. Ele chegou ao cúmulo de descer de um ônibus interestadual lendo, tropeçou e caiu, né? Então, hoje, eu conheci na época que não tinha celular, hoje o celular existe, né? Às vezes, porque tem muito no celular também. Tem Então, muita, como você estava falando, tem muita coisa boa, né, para a é, gente poder estar utilizando. Tem palestras e palestras ótimas, tem pessoas que simples que fazem lá os seus filmezinhos, né, do seu dia a dia, que uhum, mostra muita coisa legal do que eles fazem, né, a maneira que eles exato. trabalham, o que que eles estão cultivando, né, com a natureza. Então, tudo isso é muito positivo. E é os meios que a gente tem para se comunicar hoje em dia. E tem sites de pesquisa também, para quem quer estudar, tem vídeos, tem textos, tem livros, né? Então, é uma ferramenta, como se diz, já matou muita coisa, né? O celular, televisão, matou. Mas a gente tem que saber usá-lo, né? É. E até muito útil na vida da Eliane, né? Que quando a pessoa não pode ir na academia, tem o celular, que é uma coisa Online. menor, que ela pode estar lá acompanhando uma aula de forma virtual. Então, assim, isso foi previsto lá no passado, né? Que as informações iam cair do céu. Era uma maneira de estar falando que a gente ia estar interagindo, né? Através da internet. Quando falou-se que a gente poderia escolher dos canais da televisão, que alguém tem que usar no televisor. Absurdo! Estamos aí escolhendo o que vamos assistir, na hora que vamos assistir. Até mesmo essa conversa nossa aqui, cada uma na sua casa, e nós estamos juntas no mesmo horário. Tudo muito real. E é muito interessante essa parte, de a gente saber usar isso mesmo. Conversando de coisas boas, trocando saberes e aprendendo. É algo que a gente tem que valorizar muito mesmo, por esse lado. E por isso que o culto é tão importante, né? Porque às vezes a gente se sente uma ilha dentro da casa, a gente não tem com quem conversar. A gente aprende tanto que não tem pessoas afim, intimidades com a gente. E quando a gente começa a fazer o culto, a gente começa a perceber que as outras pessoas também têm muito a dizer. Inclusive no culto mesmo a gente está percebendo cada vez mais as pessoas como conversando, falando o que tem dentro e mostrando que todo mundo tem um lado que tem uma dor e que tem uma alegria. Exato. E vai curando, né? Nós vamos nos curando junto. Uhum. Como a madrinha do culto hoje falou, né, nós crescemos muito nesse ano, devido também ao estudo e às nossas metas, né, que estão mais firmes, mais claras. Muitas coisas aconteceram nesse ano de 2024 mesmo, e que eu não fazia antes. Pelo menos para mim, mudou muito. Pois é, e a gente não está perdendo tempo, a gente está ganhando experiências e está ganhando otimização do tempo, né? Vai ficando um tempo mais valioso. E não, Aproveitando, né? Não ficando deitada, esperando o dia passar. exato. Tem muita coisa boa para a gente ainda colocar em prática, né?
Ontem mesmo a Eliane colocou uma palestra. Tá. Como? Eu não enviei para a Idelma, eu acho. Vou enviar para ela. Você colocou no grupo, né? Bom. Eu coloquei no grupo? Aí, lá estava falando sobre além do aposento. São de pessoas que se aposentam e, há um tempo atrás, ficava aposentada mesmo, né? Agora, com essa vida dinâmica que a gente está passando, né? Tem muitos aposentados que estão descobrindo coisas que ele nunca imaginava que ia fazer. Lá tem um relato de vários tipos de aposentados, né? Pessoas que só trabalhou, quando chegou para receber a aposentadoria, viveu uma situação de mudança na vida e de saúde também. E aí eles encontraram outros meios para continuar a vida e continuam, né, vivendo de uma forma muito mais intensa, muito mais disciplinada do que antes, como trabalhador, batendo ponto lá para receber o salário. Então, essas coisas aí não vai aparecer na televisão ou no jornal que a gente tinha antes. Simples assim. Agora não, agora tem essa maneira da gente estar, através da internet, vendo esses relatos. E isso aí vai dando uma lição para a gente. Nós não vamos fazer iguais a eles, mas a gente vai ver que a gente pode buscar um outro caminho e sair da nossa mesmice, da nossa zona de conforto. E sempre seguindo Deus, seguindo o Cristo. Não precisa achar que a vida é só aquele glamour que a gente sempre achou, desde de adolescente, adulto e tudo mais. A gente tem que buscar a espiritualidade, porque faz bem. Hoje, no texto lá da leitura do Evangelho, fora da caridade, não há salvação. Eu acho que é fora da espiritualidade que não tem salvação. A gente tem que buscar essa espiritualidade. E cada um vai encontrar a sua. Não tem receita certa. Cada um vai buscar o seu. Porque cada caminhada individual, né? Apesar de estarmos juntos, cada um é responsável por seus passos. Então, cada um procurar colocar o culto em suas casas também, né? E seguindo. Se a gente pensa que está só, fazendo a leitura só, seguindo só, a gente está enganado, porque tem muitos amigos espirituais que estão nos apoiando. Né? Então, vale a pena a gente estudar em voz alta também. Parecendo louco, mas aquele louco bonzinho. A gente já parece louco, né? Saindo no meio da rua, conversando sozinho, quer dizer, tá aí conversando com alguém que está do outro lado da linha, né? Pois é. E mesmo a gente ficou, né? O fulano lá é louco, sozinho. Então, minhas queridas, fiquem com Deus. Um bom resto de domingo, uma boa semana para nós. Amém. Deus abençoe vocês. Beijo. Fiquem em paz. Tchau, tchau. Tchau.